Roubado. Meu foco foi roubado. Eu estava fazendo uma live ao vivo e de repente... o capítulo de hoje, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser colocar aí a cidade de onde está falando, se é a primeira vez que você está nesta live, por favor, vamos fazer uma live que seja... que a gente se eleve aqui, né? Tô passando uma mensagem do livro que eu li sobre o nosso foco, nossa atenção, que está acontecendo nas redes sociais. E aí o Johann Hari vem trazendo os primeiros vislumbres de uma solução mais profunda, né? Porque de alto nível, isso, N. A nossa live é de alto nível. Muito bem, obrigada. Bom, quem tiver aí, me ajude, por favor, colocando os comentários, falando o que acha sobre o assunto. Mas o Johann Hari fala que para a gente ter mudanças, no sentido de que a gente vem vivendo com as redes sociais que têm se tornado viciantes, nos distraindo muito na vida, e por conta dessa distração a gente está perdendo o nosso foco, a nossa atenção, e a gente não tem como lutar contra isso que está acontecendo, porque as pessoas mais geniais do mundo estão sendo pagas para estudar a mente humana de uma forma que faça a gente ser viciado nisso aqui e não tem como a gente fugir. Então ele dá um exemplo, né? Ele fala que para a gente melhorar isso daqui, que a pergunta dele nesse capítulo quais mudanças específicas poderiam ser feitas na prática para essa tecnologia invasiva parar de impedir que prejudicasse nossa atenção e nosso foco. E a segunda pergunta é como levar essas imensas corporações a introduzir essas mudanças no mundo real. E aí ele fala, bom, uma das pessoas falam, teria que proibir o capitalismo de vigilância. Por quê? Porque a forma que é feita, os nossos dados são vendidos, né? Para as pessoas que têm interesse antidemocrático, anti-humano. Então, não consegui, Marilúcia, remover o comentário que fizeram na minha live. Mil desculpas aí para você que estava assistindo. Obrigada por voltar e prestigiar aí a live. Tô tendo que ser um pouco repetitiva, mas aí a live vai ficar gravada lá no YouTube para quem está acompanhando a série de lives, né? Ele compara, então, que a gente não precisa deixar de existir a rede social. Ele fala que antigamente as tintas tinham chumbo. E aí descobriram que esse chumbo fazia mal pra gente. Causava danos no cérebro das crianças. E aí o que fizeram? Pararam de pintar a casa? Não. Eles fizeram uma regulamentação que mandou tirar o chumbo da tinta. E a casa continuou sendo pintada. Então, a mesma coisa com o CFC, que acabava com a camada de ozônio. A gente parou de usar spray no cabelo, de desodorante? Não, a gente tirou o CFC do spray e pronto. Vamos continuar com essa facilidade, modernidade do dia a dia. Tem spray de absolutamente tudo hoje em dia, né? Mas não tem mais CFC e o buraco da camada de ozônio foi fechando. E graças a Deus o mundo tá melhor por isso, né? E a outra coisa que ele fala é que uma das soluções, o que o Johann Hari tá tentando fazer aqui nesse capítulo do livro? Pensar em soluções. Ah, mas isso é utopia, isso não existe. Eu não sei, gente. Tô falando aqui para vocês o que o Johann Hari pensou. O cara estuda, jornalista do The Guardian, do The New York Times, entre outros jornais importantes no mundo, e tem acesso a muitos cientistas, muitos engenheiros. E aí ele fala, podia ter uma cobrança, a gente podia pagar, igual paga o YouTube Premium para não ter anúncio, ou o Spotify Premium, podia ter uma rede social que a gente pagasse
né? É que esses R$19,90 vai juntando, eles ficam inviáveis, mas ele fala aqui numa questão de 50 centavos de dinheiro real, poderia ser R$3 por mês. Ainda assim, o cara ia ficar muito rico, o dono da rede social. E, além do mais, a rede social poderia promover encontros ao vivo das pessoas. Podia promover que negócios faturassem dinheiro, bares, cafés, danceterias, teatros, restaurantes, né? Poderia movimentar negócios locais, promover, porque o algoritmo pode fazer isso, ele tem essa capacidade. Ele fala assim que, por exemplo, a gente poderia definir quantas notificações a gente quer receber. A gente não precisaria ficar recebendo notificação o dia inteiro, né? Porque ele fala que essa notificação toda hora é como funciona como cocaína comportamental. Isso vicia o ser humano e o pior, está viciando as nossas crianças. A Adriana coloca, a rede social é essencial. Hoje em dia, acho que não sei se a gente saberia viver sem ela, né? Só que o que ele tá falando aqui é que dá pra gente melhorar, dá pra ser mais saudável, menos viciante. A mesma coisa acontece com os alimentos, sempre falo aqui dos alimentos. Alguns alimentos são viciantes e deveriam ser regulamentados, e a gente vê que estão sendo regulamentados, né? Enfim, a rolagem infinita, ficar fazendo o dedinho assim, ó, que você vai passar 10 minutos, passa 2 horas passando o dedinho. Ele fala que a rolagem infinita é uma invenção desse cara, né? A Adriana fala assim, a Adriana de novo traz a história da liberdade. Não podemos limitar as pessoas, somos livres. Eu te pergunto, será mesmo que você é livre, Dri, se você consegue ficar sem a rede social por 3 meses? Essa é a história. Ele fala que essa invenção da barra de rolagem infinita é do Asa, que ele entrevistou, se eu não me engano. Quando chega o fim da página, mais e mais coisas são carregadas infindavelmente. O que acontece é que isso captura seus impulsos antes que o cérebro tenha a chance realmente de tomar uma decisão. Isso não é um achismo do Johann Hari, não é que ele acha que a gente não tem capacidade. Não, isso é estudo científico. Os científicos, a Adri fala que me sinto livre, olho a rede social a hora que eu quero. Que bom. De modo que ao pé da tela você tivesse que tomar uma decisão consciente para continuar rolando. Então, por exemplo, ao invés de a barra de rolagem ser infinita, podia ser assim, passa 10 posts, aí vem uma pergunta, você quer continuar rolando essa barra? E aí você para e pensa, esqueci, tinha que ir na feira, gente, precisava pôr o feijão no fogo, tem que trabalhar, sabe? Preciso fazer outra coisa, dar uma volta, fazer aquela caminhada que a pessoa nunca faz, né? Tomar água que ela não toma, e depois diz que não tem tempo de caminhar, de fazer o projeto que ela quer desenvolver, né? Então, a simples fato de aparecer lá, tem certeza que você quer continuar rolando? Daria certo, mas o fato é que hoje o cérebro não consegue ter tempo de decidir e precisa de um esforço bem grande para você sair do buraco que é quando você entra nessa barra de rolagem infinita. Ele fala que o exemplo mais óbvio é a primeira conversa que tive com Tristan.
poderia ter um botão que dissesse: esses são seus amigos que estão por perto agora. Que dissessem que gostariam de se encontrar com você hoje e fazer uma conexão. Então, ele fala que é possível que a rede social reúna pessoas interessadas no mesmo assunto, pode ser seus melhores amigos, quem você definir. Não é que assim, eu tô passando ali por um lugar e um chato que eu conheço que tá lá na minha rede social pode me encontrar. Não é assim. É possível você fazer um refinamento e dizer com quem você quer se encontrar, quando você quer se encontrar. Mas a rede social não está projetada para isso. Ela está projetada para a gente ficar cada um na sua casa, isolado, se sentindo triste e sozinho e comprando, consumindo. Entende? E isso é adoecedor. Similarmente, quando você criasse, digamos, uma conta no Facebook, ele poderia perguntar quanto tempo você quer gastar por dia nessa rede social. Para te dar um aviso, não quer dizer que se você colocar, eu quero ficar meia hora por dia no Facebook. Mas aí hoje eu quero ficar 40. Fica, mas ele vai te dar um alerta, vai falar, olha, você me perguntou quanto tempo você queria ficar e já deu o tempo. Quer continuar? E aí a pessoa teria uma decisão. Esse tipo de atraso dá ao cérebro a chance de acertar o passo com seu impulso. Será que eu quero mesmo continuar aqui nessa rede social? E uma maneira de rodear você socialmente em um comportamento que deseja. Aqui, ó, o Facebook se tornaria uma maneira de rodear você socialmente, comportamento que deseja. Uma bateria de evidências científicas mostra que se deseja ser bem-sucedido em mudar alguma coisa, deve se juntar um grupo de pessoas que desejam o mesmo. A Adri fala assim, hoje isso já existe, essa limitação de tempo. Então, Adri, é o que eu tô falando. As pessoas às vezes falam que elas não têm tempo, mas elas passam 1 hora rolando barra de rolagem no TikTok, tá? E aí, tem tempo ou não tem tempo? Talvez a gente esteja gastando mais tempo que o necessário nessa rede social porque a gente não consegue sair dela. E se a gente não consegue sair, é vício, né? Então, a outra coisa que ele coloca em discussão é que pra gente, de novo, Adri, vou te falar, livre-arbítrio é uma coisa que biologicamente a gente não tem, porque senão não existiriam os vícios. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que está viciada em álcool ou qualquer outra substância que ela tem livre-arbítrio para sair. Ela até tem, mas é muito difícil. É muito difícil. É uma doença, né? Isso já foi provado. Café, por exemplo, né? Café é uma substância que vicia. É viciante. Quando a gente a gente tem livre-arbítrio para tomar café? Tem. Mas quando a gente decide não tomar, dói. Só que a dor de outras substâncias que viciam dói um pouco mais. E aí a pessoa fica abstinência e tal. Se fosse tão fácil assim parar de beber, de fumar, de consumir conteúdo na internet, as pessoas paravam, né? A gente tá vendo aí o que tá acontecendo com as casas de aposta, por exemplo, né? É um rombo bilionário e as pessoas deixam de fazer negócio com vocês que estão assistindo comigo para jogar, porque elas estão viciadas. Bom, quem conhece, sim, a Maria Tereza fala, um dos objetivos é não dominar as redes sociais, mas sim sugerir estratégias, isso, para equilibrar o uso dessas plataformas com mais práticas, que reforcem a atenção plena. Isso, você entendeu o espírito, é isso. Não é proibir nada, mas é
dá alerta para a pessoa exercer o livre-arbítrio que a Adriana fala, né? A Adriana fala, a gente tem livre-arbítrio, só que com a barra de rolagem infinita, seu livre-arbítrio fica bem pequenininho. E se tivesse um botão que falasse assim, olha, você quer continuar rolando? Seu livre-arbítrio aumentaria. Essa é a história, né? Continuando aqui, minha gente, para eu ver o que eu consigo passar sobre esse capítulo do livro, né? Ele fala que, por exemplo, em 1950, há que investir num treinamento na atenção. Então, aí que tá. O que eu estava falando aqui é dos grupos. Quando a gente quer promover uma mudança, a gente precisa se reunir em grupos. São os grupos de pessoas que promovem mudanças. Qualquer mudança que seja. A gente precisa se unir e promover uma mudança. Qualquer uma. Na nossa sociedade, no nosso tempo, a gente faz isso através de leis. Por exemplo, a gente podia querer uma mudança que as pessoas usassem cinto de segurança décadas atrás, por exemplo. Mas, se vocês forem assistir as notícias da época, as pessoas eram contra usar cinto de segurança porque estavam infringindo a liberdade delas de não querer usar o cinto de segurança, como o N falou sobre a vacina, né? Só que hoje em dia a gente já sabe, né? Porque aí inventaram uma lei e falaram, não, agora é obrigado usar o cinto de segurança. Quem não usar cinto de segurança vai pagar uma multa. E aí a gente viu o número de mortes que foi reduzido. Adriana pode ver uma outra versão do livre-arbítrio, né? Por exemplo, sempre a gente tem o livre-arbítrio de a pessoa ter o cliente, Dri. Ele faz um contrato, chama você para prestar um serviço para ele lá. E aí você vai, né, fazer o serviço. E aí ele tem o livre-arbítrio de não te pagar. Concorda? Para isso a gente inventou os contratos, né? A gente inventou o contrato e aí se a pessoa não pagar, ela tem uma punição. Só que as pessoas usam pior o cinto para não levar multa e não para preservar a vida. Isso, N, por quê? Porque vai depender do estado de consciência da pessoa, né? Realmente tem pessoas que acham mais valioso uma multa do que a própria vida. Triste, mas ainda assim é melhor que então essa pessoa com esse nível de consciência seja obrigado. É igual a criança. A criança, ela pode escolher escovar o dente ou não? Ela tem livre-arbítrio para isso, né? Na maioria das vezes, não. Por quê? Porque os adultos sabem que o melhor para ela é que ela escove os dentes, senão ela vai ter um monte de cárie. Então, de acordo com o nível de consciência da pessoa, a gente precisa de regras, né? É normal, não é uma questão... Ainda assim, a criança tem o livre-arbítrio de chorar, de espernear, de fazer um espetáculo. Tem, é livre-arbítrio dela. E, enfim... Então, mas o que ele está falando é que os grupos promovem mudanças. Por exemplo, a gente podia se reunir em grupos sociais e ter uma vida mais saudável. A gente podia fazer horta comunitária, a gente podia se reunir para cantar, contar história, a gente podia tanta coisa, mas a gente não se reúne. Por quê? Porque a gente isolado, a gente é fraco. E a gente junto é muito forte. E aí a gente junto, a gente consegue fazer o que é melhor para o grupo, né? Então, o que o Johan fala é que as redes sociais estão projetadas para nos separar de propósito, né? Ele dá um exemplo, né, dos gibis da década de 50. Muitas pessoas acreditavam que as crianças estavam ficando violentas em razão de uma nova onda de quadrinhos sangrentos. Na década de 50, pessoas como Tristan foram acenados e discutiram aos senadores que as revistas em quadrinhos estavam transformando as crianças
viciados, sequestrados. Literalmente zumbis. É a mesma coisa. Hoje, encaramos quadrinhos como algo inócuo. Então, ele coloca esse contraponto, né? Toda geração tem os seus pânicos. Não é uma novidade, né? Então, não sei se é nesse livro que ele fala, que já falaram que o jogo de xadrez era um absurdo, viciante. As pessoas eram viciadas em jogo de xadrez, e eram mesmo, e que ia acabar com a economia dos Estados Unidos. Já falaram que as caça-palavras dos jornais iam acabar com a economia. Enfim, também tem esse contraponto, né? O que eu acho bom desse livro é que ele faz a gente refletir, conversar sobre isso, né? Essa é a ideia, né? Ele fala que com base nisso, ele argumenta que, e não está sozinho, que a ciência sobre a qual se apoiam Tristan e Asa e outros críticos é incorreta. Ele acredita que parte da ciência social sobre a qual tenho me apoiado nos últimos 2 capítulos é obscura e equivocada. Vou lhe dar um exemplo detalhado, para que você tenha uma ideia melhor sobre o que conversamos, sobre essa controvérsia. Tristan argumenta que o YouTube radicalizava as pessoas com base em uma série de evidências que já mencionei. Nir responde apontando um recente estudo codificado que sugere que, na realidade, assistir o YouTube tinha um leve efeito de desradicalização dos usuários. E muitos outros críticos desse estudo que dizem que a pesquisa de Nir citou aqui não tem valor. E aí fica, né? Então, assim, também ele cita outro tipo de opinião. Não sabemos exatamente quando e por que o YouTube, mas inúmeros e-mails do YouTube realmente fazem o login. Ele fala que o YouTube também passa por essa questão de radicalizar, né, o algoritmo. A Maria Tereza fala, a influência social e psicológica é um dos argumentos contra o livre-arbítrio, uma vez que as decisões humanas são moldadas por cultura, sociedade, emoção e experiências passadas. E aí eu gosto de indicar um livro, Maria Tereza, concordo com você, que é Os 4 Compromissos. É um livro que vai questionar bastante essa ideia, né? Tornando difícil afirmar que realmente agimos de maneira totalmente livre. Eu penso assim que o livre-arbítrio, ele é, como eu falei, às vezes ele é pequenininho, às vezes ele é maior. E aí ele vai de acordo com o nível de consciência da pessoa e de acordo com o ambiente, né? 4 compromissos. Tem o 5º compromisso, também é muito bom, mas primeiro é bom ler os 4 compromissos, que é do pensamento tolteca. Porque a gente está imerso numa linguagem, né? Só disso aí a gente não consegue se expressar fora dessa linguagem. Mas aí é um outro assunto, que senão eu vou fugir aqui do tema da live. Tá bom? Mas muito obrigada pela sua participação. Ele fala que os algoritmos exploram a atração que o cérebro humano tem pelo divisionismo. Na verdade, o que temos que fazer é cuidar da nossa vida, ajudar o próximo quando solicitado. O restante é conversa fiada. Temos que viver na caridade, Deus acima de tudo, sempre. Vamos nos ajudar. O que faltou? Não entendi. Foi isso. É isso, que a gente deve se ajudar mais. O que eu tô dizendo, Dri, é que a rede social,
ela, às vezes, ela divide mais a gente, e a gente precisa conversar sobre isso, né? E que o algoritmo, ele é feito de uma maneira que a gente não consegue perceber. Por exemplo, a Adri colocou, sempre respeitando o próximo. Isso, sempre respeitando o próximo. Mas, por exemplo, né? Quando colocam uma coisa para o alimento ser irresistível e a pessoa comer cada vez mais, engordar, ter uma doença e morrer, isso não é amor ao próximo, isso não é ético, entende? Quando a pessoa coloca um negócio, por exemplo, o chumbo na tinta, e ela não sabia que aquilo causava um problema, assim que fica sabendo, retira. A questão é que ao tempo que a gente está usando a rede social, já foi provado os malefícios e o que poderia ser retirado para a gente viver melhor. Adri coloca, estamos aqui para evoluir e estamos aprendendo. Isso, exatamente. E aí, conforme a gente vai aprendendo, a gente pode pedir por mudanças. É justamente isso. Existe um sistema de recompensa nesse algoritmo. O governo tem que se responsabilizar pelos alimentos. Então, mas existe além dos governos um lobby, né? Existe todo um congresso no mundo, não só no Brasil, que aprova, por exemplo, que tenha menos imposto na Coca-Cola do que na água de coco. O que eu acho estranho, né? Eu acho no mínimo estranho. Por que tem menos imposto no refrigerante do que da água de coco? Tô falando um exemplo, do que na maçã, por exemplo. Sei lá, né? Então, assim, a questão é, a gente vem vivendo um sistema que privilegia a matéria ao espírito. Essa é a questão. Aí ele fala, né, que depois de tudo que ele estuda, isso, estão tentando nos matar com alimentos envenenados. Eu também sou contra o envenenamento dos alimentos. Ele fala que teria que ter uma estratégia anti-crescimento dessas empresas, né? E aí, quem vai querer colocar dinheiro em algo que vai fazer você não crescer? Então, é um assunto bem complexo, né? E por conta do tempo, vou precisar parar por aqui, mas adorei a participação. Desculpa aí por eu ter tido que recomeçar a live. De vez em quando a gente aquece aqui os nossos comentários e isso é bom. Obrigada, Dri, obrigada, Wayne, obrigada, Maria Tereza, pela participação, obrigada pelos comentários, tá? Na quinta-feira, às 19 horas, estarei aqui novamente para continuar esse assunto, né? Das possíveis soluções sobre essa questão das redes sociais que afeta o nosso foco. Adorei também, quero agradecer, muito obrigada, a Maria Tereza colocou aqui. Volte na quinta-feira, e quem tiver interesse em fazer terapia comigo, eu atendo na clínica, é só você me mandar um direct. Você também é maravilhosa, Adri, eu sei disso. A Adri coloca, Sandra, você é maravilhosa, eu leio os comentários porque depois não aparece na gravação, né? Você é luz, você também, Adri. E obrigada mesmo, tá? Se quiser entrar em contato comigo, tem lá o meu WhatsApp, o direct, eu respondo todos. Se você estiver assistindo essa live, né, gravada, você coloca nos comentários o que você achou, assim, ajuda aí a distribuir mais o vídeo, né? Enquanto a gente tem esse algoritmo, vamos lidar com esse algoritmo para distribuir coisas que a gente acredita.
Se você estiver assistindo no YouTube e quiser entrar em contato comigo, vai lá no meu Instagram, manda um direct, manda um WhatsApp. E muito obrigada. Na quinta-feira tem mais live sobre o foco roubado. Todas as terças e quintas às 19 horas, tá bom? Muito obrigada. Maria de Fátima Brasa, também amei que você veio aqui. Volte sempre. Um beijo. Fica bem e te cuida.